bem-vindos a mais um episódio do podcast Se Liga. Eu sou Maria Clara. E eu sou Beatriz e a gente tá aqui com o Moisés. Moisés, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Legal, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e poder falar sobre empreendedorismo para jovens. Que seja uma tarde, assim, um momento bem agradável para todos nós e para aqueles que estarão também ouvindo esse podcast. Isso. A gente queria começar perguntando como funciona o seu trabalho de coaching. Legal. Eu tenho uma empresa que se chama MB Consultoria. Nós atendemos não só o gestor, como também a sua equipe. Quando nós tratamos do gestor, nós tratamos na questão de mentoria, principalmente planejamento dos seus negócios. E na questão de consultoria, nós atendemos a sua empresa e, em especial, treinando a sua equipe. É o que nós temos feito no momento. Que legal, né? A gente também queria saber como você decidiu que era isso que você queria para sua vida, trabalhar com isso. Bem, eu estava em 2014 numa outra carreira fazendo uma coisa completamente diferente da que eu faço hoje. Só que aí eu separei lá na minha biblioteca os livros que eu ia ler, aliás, era final de 2013 e início de 2014. Eu separei os livros que eu ia ler em 2014. E o primeiro livro que eu li foi Métodos de Administração de Jesus. Aí eu fiquei fascinado por esse livro e aí voltei na biblioteca e separei todos os livros que eu tinha na área de liderança e comecei a ler livros na área de liderança. E eu fiquei apaixonado pela coisa, comecei a fazer cursos, participar de aulas, assistir vídeos, até que eu fui parar em Chicago no maior encontro de liderança, 2 dias assim tremendos com os CEOs do mundo inteiro, foi um negócio bem bacana e legal assim, que foi uma experiência incrível e também me deixou preparado para atuar na área de consultoria e mentoria. Aí eu fiz a formação em coach e fiz uma pós-graduação na USP na área de emprego, desemprego e novas formas de carreiras. Que legal. E você acha que tem uma idade específica para você começar a empreender? Não tem uma idade específica. Empreender tem que começar. Por exemplo, eu comecei a empreender quando eu estava no meu primeiro ano do ensino médio. Eu lembro que eu levava para a sala de aula caixas de bombons e aí eu vendia para a galera da minha turma. Eu estava pensando nisso hoje de manhã. Eu vendia 20 centavos, depois passei para 25 e depois passei para 30 centavos. Olha só, a inflação foi aumentando o preço do bombom. Uma coisa interessante que eu ganhava um dinheiro bem legal, porque eu vendia também não só para minha turma, mas na hora do intervalo eu vendia de forma clandestina, porque o pessoal da cantina não podia saber. Aí eu vendia também para a galera das outras turmas. Uma coisa que ninguém nunca tinha me falado, mas eu não fazia fiado, porque eu sabia que o valor era pequeno e se o cara não tivesse, eu também não queria tê-lo como meu cliente. Foi assim que eu comecei a empreender. Moisés, na sua opinião, o Brasil é um bom lugar para começar a empreender? O Brasil, o nosso país, ele dá muita oportunidade e para você ter uma ideia, desde quem faz hoje coxinha para vender numa cantina, num restaurante, quem vende bala no trem ou num ponto de ônibus, isso já é uma forma de empreendedorismo. O que é empreender? É você criar soluções para a necessidade de alguém. Então, se você está vendendo bala, é porque alguém no meio do caminho quer comprar bala para, sei lá, distrair, comer alguma coisa, enganar a fome. Então, o país é o país das oportunidades. O que acontece, o que mata a gente é que nós temos no país altíssimos impostos para quem quer fazer um trabalho sério. Então, se você quiser abrir a sua empresa, hoje o Brasil tem um módulo que facilita muito o empreendedorismo, que é a MEI, o microempreendedor individual. Então, isso, segundo estatísticas do Sebrae, para vocês terem uma ideia, esse é um mercado que vai crescendo uma média de 8, 9% por ano. Então, muitas pessoas estão empreendendo e elas podem empreender pagando menos impostos, sendo MEI. Agora, uma coisa que acontece é que quando você passa para o simples, que já é o próximo passo, o pequeno empresário, você já tem taxas, você tem tributações que leva uma boa parte da sua grana. E aí já é mais complicado, né?
Não é difícil, mas você quando olha o que você paga de tributação nos seus insumos, ou até mesmo no imposto que você paga, impostos fixos, taxas fixas que você paga pelos seus serviços prestados, é de chorar. A gente viu que você trouxe o seu livro aqui, Construindo Liderança, e a gente queria saber um pouquinho do processo, como foi para escrever. Legal. Esse livro aqui, o Construindo Liderança, ele nasceu em 2000, na verdade, em 2019, eu consegui terminá-lo. Porque, como eu mencionei para vocês, em 2014 eu comecei a me aprofundar nessa área de liderança, eu gostei, me apaixonei pela coisa. Então eu fui fazendo uma coletânea de tudo que eu havia aprendido, das coisas que eu havia tido experiência nos cursos por onde eu havia passado. Então, esse livro eu falo de sonho, que para mim é o ponto de partida para qualquer coisa. Quando eu sento com o meu cliente, eu quero saber dele onde ele quer chegar. Quando ele fala dos seus sonhos, eu peço para ele relacionar, para ele escrever, porque eu tenho noção se ele é um cara que está com sangue nos olhos, está com a faca entre os dentes, se ele vai partir para cima, se tem alguma coisa que o motiva. Então eu falo sobre sonhos, eu falo sobre estratégia. Por exemplo, em estratégia eu trabalho muito a ideia de planejamento, execução e avaliação. A gente executa. Mas será que a gente senta para planejar, rascunhar, ver quais os riscos, quanto que nós vamos ter que colocar de grana na coisa? E uma coisa que nós brasileiros não fazemos é a avaliação. Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje nesse podcast. Presume-se que depois dessa minha entrevista com vocês, tenha uma reunião de pauta e uma avaliação para o próximo programa, para o próximo episódio. Nós fazemos pouca avaliação ou nenhuma avaliação, que você vai fazer uma análise do que valeu a pena e do que não valeu a pena. E aí você consegue mensurar, você consegue ter ideia dos passos seguintes que você pode dar. Nós vamos adiante, vamos fazer mais 3, vamos fazer só o próximo e acabou. A avaliação te mostra como você foi e se você tem gás para continuar. E isso é legal que ela apresenta até um gasto financeiro. Mas aí, você tem alguma dica pro pessoal da nossa cidade que quer começar a empreender, que quer começar com os negócios? Geralmente o aluno de terceiro ano, ele tem em média 16, 17 anos. E a dica que eu teria para vocês é o seguinte: usa essa força de vontade que vocês têm. Quando vocês querem, vocês fazem. Por exemplo, se a mãe pede para lavar a louça, vocês não vão lavar a louça a hora que ela quer, ou do jeito que ela pede. Se é para arrumar o quarto de vocês, nem pensar. Tem coisas que os pais eles tentam usar de forma imperativa, obrigatória sobre vocês, que não funcionam, mas só que vocês, jovens, vocês têm muita força, vocês têm, vou usar aqui um pleonasmo, né, uma redundância, vocês têm força de vontade, vocês querem fazer. Tanto é que se a escola promover uma gincana com vocês, lançar um desafio, vocês vão para cima e vocês vão ter altos índices. Só que vocês precisam canalizar essa força de vontade, essa disposição, esse gás e essa energia para você monetizar, para você ganhar dinheiro. E aí vocês precisam de orientação para que aquilo que você quer realizar seja de acordo com as suas habilidades, com a sua vontade também. Mas não tem idade para começar a empreender. Eu assisti a um filme alguns anos atrás e um garoto queria juntar dinheiro para que uma menina da rua dele, era um filme americano, que a menina da rua dele comprasse uma cadeira de rodas. E ele passou a vender limonada na garagem de casa. As pessoas que quisessem estar ali, que passassem por ali, elas tomariam a limonada. E interessante que a limonada custava, um copo de limonada custava 50 cents de dólar. Então, uma coisa assim bem interessante. O moleque juntou muito dinheiro. Um empreendedorismo, isso é um empreendedorismo social. Tem também um garoto que eu não me recordo o nome agora, mas ele fez economias para levar água potável para comunidades carentes na África. E então, não tem idade para começar a empreender. Você precisa descobrir o que você quer levar
para transformar a vida das pessoas, para suprir a necessidade. O que você quer ganhar dinheiro com aquilo que você está oferecendo, seja produto ou serviço. Deixa eu dar um toque para vocês aqui. Esse negócio de empreender. Eu, quando tinha a idade de vocês, eu sou carioca, mas sou gente boa, tá? Sou legal pra caramba. Eu moro há 34 anos no estado de São Paulo. Agora eu estou bem próximo aqui à capital, na região metropolitana. Mas eu, na minha época de ensino médio, eu cuidava de cachorro, eu saía, eu levava para passear, eu limpava o espaço deles, e tudo de quem? Dos meus professores, dos meus vizinhos. Eu lavava o carro no final de semana para esses meus vizinhos e professores, e eu também cuidava de casas de pessoas que estavam saindo em viagem, e eu aparecia no final do dia para acender as luzes, dar comida para o peixinho, para algum pet que tivesse ficado para trás. Então, empreender não tem idade, é ir para cima e fazer. Você acha interessante ter um sócio com você ao seu lado, assim, para você começar? Eu vou falar uma coisa aqui, eu vou ser taxativo e talvez dramático, mas bem pragmático. Eu sou contra a sociedade. Porque a sociedade, ela é assim. A partir do momento que um dos sócios começa a pensar eu trabalho mais que ele e ganho a mesma coisa, então a gente precisa fazer uma análise de que tipo de sociedade é essa. Tem gente que é sócio da esposa. Ah, tá, é sócio nos negócios? E como está a relação matrimonial? Às vezes esta sociedade está prejudicando a relação matrimonial, a relação do casal. Uma outra coisa, se houver uma separação do casal, continuam sócios nos negócios? Como é que fica a separação, o repartir dos bens? Quando você é sócio de qualquer pessoa que você encontre no meio do caminho, de repente o seu amigo, ou uma pessoa que é um conhecido seu, mas ele tem uma expertise, ele conhece uma outra parte do negócio que você não domina bem, eu acho que as coisas devem ser muito bem conversadas. Mas é comum subir no pensamento de um desses sócios que alguém está trabalhando mais que o outro. Aí a gente costuma dizer assim, ó, a maionese está começando a desandar. Porque o ser humano, ele é falho e a gente tem fraquezas. E você começa a fazer um subproduto para você ganhar mais, para suprir a raiva que você tá dessa sociedade, que você não tem como se desligar dela. Ou você começa a fazer corpo mole aqui, porque você está se entregando mais ali. Então, sociedade é uma coisa muito complicada. Como eu já tive sócio, eu sou contra a sociedade. Mas não só baseado na minha frustração e na minha decepção. Eu já analisei uma série de coisas. E quando eu recebo um cliente ou clientes, e eles falam assim, ó, nós somos sócios, eu preciso entender a cabeça deles para ver qual a que nível está a maturidade daqueles 2, daqueles 3, 4, 10 em relação a essa sociedade. Questão, por exemplo, de majoritário e minoritário é uma coisa que a gente também deve levar muito em consideração. E Moisés, como que eu posso conseguir atrair ainda mais clientes para o meu negócio? Simples, coisa simples, seja criativo. Então, quem tem um negócio, como é que você pode atrair mais? Sendo criativo. Você precisa estar um passo à frente do seu concorrente. Você vai... Aí você já... Talvez seja uma pergunta de vocês, né? Como é que eu posso atrair clientes? Então, eu vou falar de duas coisas. Atrair clientes e matar a concorrência. E aí, o primeiro passo é estar à frente do seu concorrente. Como é que eu faço isso? Pensando. Eu penso no meu negócio o tempo inteiro. O tempo inteiro. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso fazer assim? Como é que eu posso fazer daquele jeito? Qual é a promoção dessa semana? Eu preciso investir tempo no meu negócio. Investir tempo não significa necessariamente você estar com as portas abertas, ou você está vendendo, ou você está lá oferecendo, ou trabalhando, entregando o seu serviço. Pensar no seu negócio criar como eu posso fazer diferente amanhã de manhã. É claro que
com uma análise, com um estudo, você não faz isso de forma louca. Ah, pô, eu vou fazer aqui um saldão, uma queima de estoque, promoção relâmpago. Não. Promoção relâmpago e com toda aquela... Sabe aquele negócio de supermercado? É agora, pode vir pra cá. Aquilo tudo foi planejado, aquilo tudo foi pensado. No meu livro eu até falo que o planejamento é uma coisa tão importante que até eu uso um exemplo de um humorista, um apresentador de stand-up. Ele trabalha com um texto que aquilo ali é dirigido, aquilo é trabalhado com ele, com a sua produção, e mesmo que com a natureza e a leveza do seu trabalho, da sua arte, ele coloque o improviso. Até o improviso foi planejado. Não vem assim, pô, eu vou jogar uma piada aqui, vou ver o que que dá. Não, ele já fez essa piada 500 vezes pra galera do churrasco, pros amigos no balcão do bar, pros parentes, até pra avó que não entende da piada, ele já testou isso, pra sentir o time da piada. E piada tem muito disso, né? Se você conta uma piada fora de tempo, cara, você estraga a piada, e às vezes é uma piada bem legal. A gente estava antes aqui de começar o podcast vendo seu Instagram, vendo suas redes sociais. E como você usa elas para influenciar as pessoas? Eu uso muito pouco. Por quê? Eu vou falar aqui uma coisa que meus filhos dizem. Eles me chamam todo dia. Eu tenho uma filha de 16 anos. Ela faz o 2º ano do ensino médio no UNASP, em Engenheiro Coelho. Lá na cidade de Engenheiro Coelho. E o meu filho estuda na Vila Iara, em Osasco. Um ou outro, seja minha filha que está distante ou meu filho que está dentro de casa, presente, todos os dias tenho alguma coisa para eles dizerem que eu estou sendo cringer. Então, como eu acho que eu sou um cara assim muito para frente, porque eu nado 3 vezes na semana, eu corro todos os dias e ainda pedalo todo final de semana. E aos 45 anos, eu tô com 54, com cara de 27, né? Aí com 45 anos eu aprendi a ficar em cima. Eu não digo que eu ando de skate, eu aprendi a ficar em cima do skate. Uhum. Mas assim, se a Raíssa aparecer na minha frente, eu dou umas aulas pra ela e tal. Não é brincadeira. Não, mas aí o que acontece? Eu ainda sou tiozão pra muitas coisas. E nesse momento de pandemia, eu não estou trabalhando com um assistente, porque isso tem um custo. E então eu tento ser, na minha empresa, eu tento eu mesmo fazer. Às vezes minha filha me ajuda a fazer a promoção de algum conteúdo que eu tenho para mostrar para as pessoas. Mas eu ainda sou assim muito deficiente nessa área. Eu queria mais. Mas eu também não tenho tanto tempo, porque eu sou o cara da produção, então eu quero escrever, eu quero gravar. Hoje eu estou aqui com vocês, logo mais eu tenho uma reunião, à noite eu tenho que escrever um texto, e amanhã de manhã eu passo a manhã inteira no ABC Paulista, e à tarde eu tenho outros compromissos. Então assim, é muito complicado, mas às vezes eu procuro até andar em transporte público, eu adoro trem e metrô, porque aqui em São Paulo os trens são confortáveis e eu ando em horário que não tá cheio também, né? Aí eu ando sentado, então eu vou tentando trabalhar algumas coisas nas redes sociais, mas não é fácil. Então, respondendo a sua pergunta, eu sou tiozão, eu tô devagar nas redes sociais. Mas moralzinha pra mim lá, ó, Moisés.borg. Só pra eu atravessar os milzinhos assim, né? Vamos indo. Eu tenho também um canal no YouTube, já com alguns conteúdos, que é o mesmo nome do livro, Construindo Liderança. Aí vocês vão poder encontrar dicas de muitas coisas. Porque o fato de você levantar de manhã, você se autolidera. Tem um horário que você precisa levantar, porque você sabe a hora que você tem que sair de casa e a hora que começam as suas aulas. Você tem que, no caso do colégio, você não precisa decidir com que roupa você vai para a escola, porque você tem uniforme. Mas para quem vai trabalhar, por exemplo, e vai ouvir aqui o nosso podcast, sabe que tem que decidir, olha para o clima e vê com que roupa vai, se toma banho ou se só lava a cara e sai correndo. Então tem muitas situações. Então a questão é a seguinte, nós precisamos gerir o nosso tempo o dia inteiro, a cada instante. Então, para mim, a liderança, ela não é um aspecto técnico. Para o cara que é gestor, para quem quer empreender. Não, para mim, liderança, ela é cabível em todo e qualquer tempo do nosso cotidiano. O tempo inteiro.
Moisés, eu achei bem interessante sobre o seu canal do YouTube. Você pode falar pra gente quando você começou, sobre o que você fala nele? Então, ali eu falo sobre, eu vou falar eu falo sobre várias coisas, né? Um dia uma mulher chegou para mim numa palestra, no final de uma palestra, ela falou assim, ó, eu sou a cozinheira aqui na firma. Aí eu falei assim, e qual o problema? Ela falou assim, esse livro presta para mim? Aí eu falei assim, presta, mas se a senhora não é dada a leitura, se a senhora não gosta de ler, eu tenho umas dicas de muitas coisas que eu escrevi, eu tenho dicas lá no YouTube. Então, uma das coisas que eu falo, que eu gosto de falar lá no YouTube, é sobre o bom uso do tempo. A gente perde muito tempo. E eu sou um cara assim meio maluco, eu acho que eu sou meio maluco, né? Então, por exemplo, eu recebo muitos vídeos no WhatsApp. Eu não abro todos os vídeos que eu recebo, porque eu gasto tempo. Se eu for mensurar se eu for assistir todos os vídeos que eu recebo, no WhatsApp, eu vou gastar aí 50 minutos, 1 hora do meu dia. Eu não tenho esse tempo, porque é muito, muito vídeo. Agora, se é Ana Clara, né? Maria Clara, é Clarinha. Então, Clara, se você chega e fala assim, pô, mas lembra daquele podcast que nós fizemos lá no colégio? Oh, eu acho que tem muito a ver com o que você falou. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Não importa se o teu vídeo tem 5 minutos, 7 minutos, se vai ter 3 minutos ou 30 segundos. Como você está me indicando, eu vou assistir esse vídeo. Só que eu tenho um critério, porque eu falei que eu sou maluco, né? O critério é o seguinte, o vídeo que você me indicou, ele tem 5 segundos para me agradar. Se ele tem musiquinha, se ele tem abertura, se ele tem vinheta, eu nem conto. Eu deixo o troço tocar. Mas na hora que ele começa, ele tem 5 segundos para me atrair. Se ele não me atrair, eu faço assim, nossa. Ô, Clara, valeu, não assisti tudo. Mas tá aqui, valeu. Mas eu não consigo assistir tudo. Então eu falo do bom uso do tempo. A gente usa mal o nosso tempo. Como é que a gente usa mal o nosso tempo? Vocês que são estudantes. É quando chega o final de semana prolongado, ou você vai ter semana de prova. Você fala assim, cara, o dia acabou. Você estudou isso, você estudou aquilo outro. Cara, eu não estudei. E olha, para falar a verdade, eu comecei a estudar agora há pouco. Pô, o que que estava fazendo antes? Mas só que é o seguinte, a gente deixa tudo para cima da hora. Então, a gente não usa bem o nosso tempo. E aí eu vou contar uma coisa para vocês que são jovens, e eu sou tiozão, então eu posso falar. Vai ter um tempo que vocês vão falar assim, caramba, e o tempo passou, e foi tão rápido. Eu já sou mãe, eu já sou pai. Poxa, eu sou empresário, eu sou isso, eu sou aquilo. E o tempo passa muito rápido. Quer ver como o tempo passa rápido? Olha para quem eram as amigas de vocês, os amiguinhos de vocês no 4º ano. E tem gente que estuda junto até hoje, né? E fala assim, cara, passou rápido pra caramba, hein? Olha, a gente já tá aqui, pá. Assim, eu ia perguntar se ele se conheceu no 4º ano, inclusive. Eu vou te contar, eu já tive alunos no 3º ano que se conheciam desde o prézinho. Eles conviveram mais tempo juntos do que com os próprios irmãos. Porque a gente passa mais tempo. Não, a nível de trabalho, a gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa própria casa com a nossa família. Mas na escola, a gente também dedica muito, mas muito tempo da nossa vida com as pessoas que estão na sala de aula. Então, ali eu tenho conteúdo sobre o uso do tempo, eu falo sobre o uso da grana. Eu conto uma historinha, inclusive, no livro. Eu estava na 25 de março. Posso contar essa história? Pode. Eu estava na 25 de março. Esse negócio de grana... antes da 25 de março, eu tava falando com uma menina no ragazzo, que eu adoro coxinha, né? E aí, na segunda-feira, eu tava voltando de uma reunião, na terça-feira, eu tava voltando de uma reunião, e eu tava passando perto de um ragazzo, eu falei, é agora, eu vou pra cima. E aí, esse ragazzo, ele sempre fica no meio do meu caminho, no meu trajeto. Aí eu falei pra menina do caixa assim, a minha conta deu R$ 9,90. Aí eu falei assim, olha, eu tenho R$20 para pagar. Você tem que me dar um troco de 10 e 10. R$10,10. Você tem 10 centavos? Ela falou assim, eu tenho. Mas ela me olhou com tanto desprezo que ela falou assim, ela complementou. Eu quando tenho um troco de 10 centavos, eu nem ligo, eu deixo pra lá. Eu falei, menina, você tá louca, dinheiro... não importa a quantidade, tem que ser comemorado. Dinheiro é dinheiro e é seu. Aí eu falei, mas 10 centavos? Eu falei assim, todos os dias... De segunda a sexta, eu deixo 10 centavos por aí, no final de semana são 50 centavos que eu deixei para trás. Aí eu vou multiplicando isso por 4 semanas, eu já deixei R$2.
E aí eu fui fazendo as contas com ela, eu falei, só para você ter uma ideia, eu quando vou pra praia, ou eu saio de férias com os meus filhos, o picolézinho, o óculos, a bandana, a canga, sabe essas coisas que vão oferecer na areia da praia e filho fica pedindo o tempo inteiro? Sabe com o que eu pago? Com as minhas moedas. Ela falou assim, e você junta tudo? Aí eu falei, filha, no final do ano eu tenho 600, 700 reais em moedas, porque... eu sou tiozão. Eu pago muita coisa em dinheiro, em espécie. Então eu recebo minhas moedas. Antes de vir pra cá, eu parei no botequinho. Vocês conhecem. Aí eu comprei uma cocada, porque eu gosto de doce, assim, depois do almoço e tal. E também eu acho que me acalma. Aí eu comprei uma cocadinha. E a tia me deu, eu dei R$5, ela me deu, em vez de me dar R$3, uma cédula de 2, uma moedona de R$1, ela me deu R$2, uma cédula de R$2, e ela me deu 10 moedinhas de 10 centavos. Ainda bem que eu tenho bolso, coloquei minhas moedas no bolso, mas ela vai pro cofrinho, pra caixinha do final de semana. Então, eu tava no final, aí voltando lá na 25 de março, a mãe das crianças, eu não sabia por onde estava, e eu segurando meus filhos, porque eu fico só no apoio, né? Com um de cada lado na 25 de março. Aí tem a guia, assim, o meio-fio, e tem aquela água que geralmente corre, em todo canto corre uma águazinha. Só que aquela água que estava correndo ali no meio-fio, era uma água transparente. Aí eu virei para os meus filhos e falei, para. O que foi, pai? O que foi? Gente, vocês não vão acreditar. Eu avistei uma moeda de 25 centavos e uma de 10. E aí eu soltei a mão das crianças, comecei a bater na bermuda, assim, ó, secando as moedas. Pô, pai, achou dinheiro. Aí eu falei, achei um negócio aqui, achei uma grana aqui. Aí minha filha, quanto que foi? Porque me viu secando as moedas. Aí eu falei, 35 centavos. E eu conto isso no livro. Pô, 35 centavos parece que não é nada, né? Parece. Mas você vai juntando, e aí o ditado popular diz, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, a gente tem que entender o que é dinheiro e como se gasta esse dinheiro. Quando eu falo de sonhos, e aí no conteúdo lá no YouTube eu também falo disso, de sonhos, né? Você precisa saber o que você quer, onde você quer chegar. E aí você, para realizar o teu sonho, você precisa juntar 1, 2, 3 moedas, R$10, R$20, mas é tudo a partir do que você quer para você. Então você pode fazer muitas coisas. Eu vou dando essas dicas assim, relacionado à liderança, mas eu não fico nessa tecla liderança. Eu falo de uma porção de coisas. Eu falo, por exemplo, do cuidado da saúde. Mas eu não sou que nem a sua mãe que fica falando, tem que comer verde, olha a salada aí, ninguém come salada. Não, eu falo da importância de nós tomarmos muita água, de nós fazermos atividade física. Uma das coisas que eu não mencionei aqui para vocês, aliás, vocês não me perguntaram, eu sou professor de educação física também. Então, eu sou ligado aos esportes muito porque eu já gosto e outra também porque eu tenho essa formação. Então, eu falo de saúde, porque muita gente fala em cuidar do corpo, muita gente fala em boa saúde e quer falar em alimentação. A alimentação é legal. Pô, mas vamos falar de atividade física? Vamos falar de dormir bem? Vocês já viram que tem gente que chega e fala assim, de manhã, ai, tô quebrado. O cara acabou de acordar, tô mal, parece que um rolo compressor passou por cima de mim. Porra, se o cara acabou de levantar, como é que ele tá quebrado? Como é que ele tá cansado? Ele tava dormindo e dormiu a noite toda, chegou até a roncar. Cacete, como é que é esse negócio? É o seguinte, é que às vezes, eu pergunto, nas palestras, eu pergunto para as pessoas assim, quem aqui mudou o colchão nos últimos 5 anos? No caso de vocês, que estão assim em pleno desenvolvimento, talvez o colchão de vocês de 5 anos atrás tivesse que ter sido mudado, porque vocês cresceram, vocês esticaram. Mas para o adulto, um cara que já é formado, em 5 anos o corpo dele pode ter mudado, como por exemplo, aumentado. Então se você teve um ganho de peso nos últimos 5 anos e você ainda está com o mesmo colchão, talvez a densidade desse colchão não seja mais apropriado para o teu peso. E aí você fala assim, porra, tô quebrado, tô arrebentado. Porra, você não tá arrebentado. Talvez o seu colchão esteja causando uma irritabilidade, impaciência em você. E assim vai. Eu falo de várias coisas lá no YouTube. Construindo Liderança, procura lá. E da
pandemia? Eu queria perguntar pra você, na pandemia, como foi o seu trabalho? Mudou alguma coisa? Mudou muito. Mudou muito? Primeiro que na pandemia nós ficamos 3, 4 meses sem fazer nada, porque o nosso trabalho, ele hoje não, mas ele sempre foi 95% presencial. 95% presencial. Então, eu faço palestras motivacionais, eu estou cara a cara com o gestor, eu conheço a empresa, eu converso com os colaboradores, eu motivo, eu treino. Então, é como se fosse a sua sala de aula. Só que até nós entendermos o que estava acontecendo na pandemia e nos adaptarmos, isso levou um tempo. Só que esse tempo, ele também, para nós entendermos o que estava acontecendo, ele foi maior, porque a gente teve que se adaptar às novas ferramentas. Então, você falar no Google Meet, você falar no Zoom, você fazer uma chamada de vídeo com o seu cliente. Mas isso também trouxe, assim, grandes facilidades. Então, eu já atendi gente na sala de espera do aeroporto, já atendi gente dentro do metrô, eu já atendi... Eu lembro que eu fiz algumas reuniões eu fiz nesses cafés bacanas que a gente tem. Então você para num France Café, você para numa Sodier da vida, enquanto come um bolo, espera o momento de falar com o seu cliente, de atendê-lo. Então muitas coisas nós tivemos que nos adaptar. Mas aconteceu também, Clara, uma outra questão foi a evasão de clientes, porque quem tem dinheiro segura e não sabe como vai aplicar, de que jeito vai aplicar e se vai ter grana amanhã para cumprir seus compromissos. Então nós tivemos também que fazer um trabalho de captação para ter esses clientes de volta. Nós estamos com uma retomada no aquecimento, uma retomada da economia, está voltando a aquecer porque as pessoas estão na rua, menos gente está ficando contaminada, menos pessoas internadas nos hospitais e menos mortes, graças a Deus. Só que, por outro lado, nós estamos assim nos adaptando novamente para fazer um sistema híbrido. Então você atende um pouco online, um pouco presencial e assim por diante. Eu participei terça-feira de uma entrevista na TV Barueri. Eu passei 1 hora lá em entrevista. Interessante que a minha entrevista estava marcada já há algum tempo e eu tive que esperar os novos protocolos para estar presencialmente. E um amigo meu foi entrevistado o ano passado, acho que no mês de maio, se eu não me engano, o ano passado, nos mesmos estúdios. E uma pessoa infectou todo mundo que estava trabalhando lá. E esse meu amigo foi internado, mas ele sobreviveu. Tudo beleza, né? Assim, não houve nenhuma fatalidade das pessoas que foram contaminadas. Mas o mundo mudou. O mundo mudou. Então, o meu trabalho, ele também teve, assim, grandes mudanças, né? Em relação a esse período de pandemia. Agora, uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês é a seguinte, em relação à pandemia. Muita gente hoje fala assim, poxa, a pandemia me quebrou, acabou comigo. Eu já falei isso também em alguns momentos. Porque tem hora que você se desespera, você é ser humano, você é igual a todo mundo. Então você fala assim, caramba, eu não acredito, meu orçamento baixou muito. Você fica assim, eu tô no mato sem cachorro. Mas uma coisa que a gente aprende no formato teórico, e bom seria nós aplicarmos, trazer para a vida prática, que é, por exemplo, encarar 2 grupos de pessoas quando nós temos uma crise. Nós temos 2 grupos de pessoas quando existe uma crise. E aí isso tem muito a ver com empreendedorismo. E os jovens vão adorar ouvir isso, que é o seguinte, você pode fazer parte do grupo que está chorando e precisa de lenço. Ou você pode fazer parte do grupo que vende lenço. Então, você tem que fazer uma escolha. Vai ficar chorando à beira do caminho, ai, foi uma droga, ô caramba, e agora o que eu faço? E minhas contas, vou rasgar a boca. Não, bom seria que você fosse motivado a ir para cima e encarar o seu gigante e ser um vendedor de lenço, que são as oportunidades. Quantas pessoas cresceram
no seu empreender com a pandemia. E para você ter uma ideia, eu conheço, por exemplo, motociclistas, motoqueiros, que conseguiram concluir a reforma da casa porque eles tiveram mais entregas, sabe? Mas, por outro lado, tem taxistas que já era complicado com a concorrência dos aplicativos. Agora, com um táxi, um ponto de táxi, que ninguém está na rua, isso então fica muito complicado. Moisés, última perguntinha. Você tem alguma dica para dar pro pessoal do terceiro ano que ainda não sabe o que vai fazer de faculdade, não tem ideia do que fazer? Tenho. Essa dica é pra mim. Essa dica para vocês? Eu quero Legal. ver. Minha filha tem umas 3 profissões, ela vai fazer o Enem, tá no segundo ano, vai fazer o Enem, aquele Enem estágio, né? O Enem para ver o que rola. Ela vai fazer esse ano. E ela também tá assim, mesmo estando finalizando o segundo ano, ela tá na dúvida entre 3 profissões. Uma coisa que é técnica, e vocês já conhecem, é o famoso teste vocacional. Ele pode ser aplicado pelo Departamento de Orientação Educacional da escola, ou ele pode ser aplicado por um profissional de RH. Esses testes eles vão apurar suas habilidades. Eu lembro que em 1900 e preto e branco, eu também fiz esse teste vocacional. Só que eu sempre fui um cara assim, eu sempre soube o que eu quis fazer, o que eu queria fazer. Então, coincidentemente, o teste ele me levou a isso, as coisas que combinavam, harmonizavam com as minhas habilidades. Então, eu entendo que a primeira coisa é você buscar uma orientação profissional. E aí, seja na escola ou fora da escola, você terá, assim, condições de se autoconhecer melhor. Uma outra coisa é você ficar antenada com tudo que está acontecendo à sua volta. Porque ninguém... Eu creio em Deus, eu sou cristão. Então eu acredito assim, ninguém foi criado por Deus para ser uma porta. Até a porta tem a sua utilidade. Eu digo assim, no fator inércia, né? Estado paradão. Tem gente que fala assim, na idade de vocês, entre 16, 17 e 18 anos, fala assim, mas eu não presto para nada. Não, presta para alguma coisa. Tem gente que profissionalmente ele não se encontrou naquilo que o mercado ou naquilo que o mundo está sugerindo como profissão. Então, vou dar um exemplo assim, bem esdrúxulo. Eu não me descobri para nada. Mas você é bem fofoqueiro. Opa, se é fofoqueiro, tem profissão para isso. Vocês acreditam? Vou citar o nome de um cara aqui, porque ontem eu estava num lugar à tarde e estava passando um desses programas. Por exemplo, o Leão Lobo. Provavelmente ele seja jornalista, mas se ele não for, ele ganha a vida fazendo fofoca. Você está entendendo? Então, alguma habilidade nós temos. Talvez ela seja canalizada para a gente fazer coisa errada. Vocês fazem muita coisa errada. Não, muita não, mais ou menos. Na verdade, o que é errado é aquilo que eu acho que é repugnante para mim. Talvez para você não seja. Tem gente, por exemplo, que gosta de comer batatinha do Mac passando no sundae. Eu já não como. Eu, por exemplo, já como pipoca colocando molho barbecue ou pimenta. Então, o que é errado, né? Então, alguma coisa você faz. Mesmo que você limpe casa. Eu limpo casa que é uma maravilha, eu lavo louça. Mas isso não é profissão. É profissão, você pode empreender. Primeiro, você lava a louça bem? Eu vou aprender a lavar melhor ainda. O problema é que quem lava a louça bem não estuda quais são os melhores detergentes, não estuda quais são as melhores esponjas, como economizar água, qual o melhor escorredor para os vários tamanhos de pia, como secar essa louça. Olha quanta coisa tem. E o cara, o que eu falo? Lava a louça, é especialista em quê? Lava a louça. Então, hoje, nós temos uma função para a sua habilidade, uma função, nós temos uma profissão para a sua habilidade. O que você precisa é deixar a onda passar,
sabe? Porque tem muita gente que fica azucrinando. Essa palavra, ela é velha pra caramba, é estranha, esquisita, mas tem gente que fica enchendo o saco, perturbando. Pô, eu queria que você fosse isso. Ah, filho, eu queria tanto que você fosse advogado igual o pai é. Eu queria que você fosse médica como a mãe é. E aí fica a secretária do lar falando assim, eu queria que você fosse faxineiro igual eu sou. Você viu o que é bom pra tosse. Então é o seguinte, qual é a tua habilidade? Aí eu escrevo, eu digito. Uma coisa que tá muito na crista da onda, que é o mercado do digital. Cara, todos vocês, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, vocês manipulam um smartphone, um tablet como ninguém. Porra, usa isso como profissão. Abre tua loja, revende, dá manutenção, faz alguma coisa com isso. Vende conteúdo, explica, faz tutorial. Pô, daqui a pouco você tá explodindo. Falei, caramba, aquela menina que me entrevistou, olha ela. Quem sabe, né? Então, eu tenho hoje alunos que me encontram por aí, ou que eu encontro eles, né? Que eu falo assim, cara, foi meu aluno. Pô, o cara tá bem pra caramba. Não necessariamente é uma profissão que as pessoas coloquem no topo do ranking, mas faça aquilo que você está afim. E como vocês são novinhos, como vocês são jovens, de repente você vai estudar fora, vai fazer intercâmbio. Pelo menos você vai voltar ensinando o idioma que você ficou 2, 3 anos lá fora fazendo. Entendeu? É alguma coisa. Nós temos habilidade. Eu vou abrir uma ONG. Pô, daqui a pouco você vai fazer a faculdade de serviço social. Entendeu? Eu tenho o dom de ouvir as pessoas. E as pessoas falam assim, que bom, você me ouviu. Pô, acho que eu vou fazer psicologia. Porque, sabe? Porque, pra mim, psicólogo é o cara que tem a arte de ouvir e de fazer as perguntas certas. E eu vou contar uma coisa pra você. Eu sempre recomendo as pessoas fazerem terapia, né? Eu fiz durante muito tempo, tô voltando. Porque o cara, quando é muito maluco assim, tem que ter alguém pra dar um rumo, né? Aí, pô, o terapeuta faz umas perguntas, cara, que eu falo assim, Aí eu saio de lá pensando, de cabeça inchada. Por isso que eu sou essa pessoa, do jeito que eu sou. Pô, mas o que o cara fez? Me ouviu e fez uma pergunta que me zoou tanto, mas me zoou assim, de forma positiva, né? Eu me autodescobri, eu vi... refletir. Eu vi como eu estou, de onde eu vim, como eu estou e posso ressignificar o meu futuro. Então a minha dica para quem hoje não sabe o que quer, eu vou fazer um resumo. Você não tenha pressa e se você ingressar em alguma profissão, em alguma faculdade da qual você não se identificou, não gostou, cai fora, você tem tempo. Sabe por que eu falo que você tem tempo? Quando eu fiz educação física, tinha uma senhora chamada Zilda. Ela, na faculdade de educação física, ela tinha 59 anos. Nossa. E olha que na faculdade de educação física, nós fazemos tudo teórico e a maior parte nós fazemos na prática também. Você não precisa fazer índice de atleta, mas muitos ali vão sair como treinadores. Então, como coach, então eles precisam saber ensinar. E a dona Zilda, cara, fazia tudo que a gente fazia, a gente era muito doido. E é uma faculdade que você se rala, você se quebra, você se estopora todo, sabe? Mas é assim, e a dona Zilda também apareceu lá um dia engessada, porque faz parte. Mas é aquele negócio, você tem tempo. Enquanto você estiver vivo, você pode fazer 1, 2, 3 faculdades, você pode fazer após, você pode fazer seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, e também não pode fazer porcaria nenhuma e ganhar dinheiro. Cara, eu sou fã, eu já li 3 biografias do Silvio Santos, eu sou fã do Silvio Santos. Esse cara, pra mim, eu sei muito da vida dele, mais do que ele imagina. Mas só que é o seguinte, que estudou? Nada. Mas só que é um cara antenado, cara. É um cara assim... a gente teve a gente tem um ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, um negão, rabugento, assim, dava umas patadas nas audiências, mas aquele cara era muito, 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 muito estudado. O cara fala 7 idiomas, toca violino, piano, o cara tem
pós-doutor em Harvard, é um cara assim todo cheio de onda, cara. Eu falo assim, caraca. Então você tem, olha os polos. Um cara que não estudou nada e chegou lá. Silvio Santos não é só rico, ele não é só milionário. Ele é uma riqueza em comunicação. No início da pandemia, entre 2019 e 2020, o MIS, o Museu de São Paulo, ele fez uma exposição sobre o Silvio Santos, sabe? Ele é uma riqueza em comunicação. E quem que ele é? Pô, o dono do SBT? Não, ele não é só isso, sabe? Assim como eu mencionei aqui um ex-ministro, a gente pode ser muita coisa. A gente precisa, essa aqui nas minhas palavras finais, a gente precisa de um pouco de disciplina. Ah, eu quero juntar dinheiro. Disciplina. Porque tem hora, velho, que aparecem uns negócios na sua frente e você fala assim, caraca, eu tô programando de ir para os Estados Unidos agora em novembro. E aí eu gosto daquele país, eu adoro ir para lá. Eu sou apaixonado por aquele lugar. Aonde? Eu geralmente fico na região de Boston, Massachusetts, né? É onde tem muita neve, frio pra caramba. Aí um dia eu ia tanto para aquele lugar lá que eu voltei fascinado e queria levar minha família lá. Em 2018, eu precisei fazer um planejamento, olha só, liderança, né? Precisei fazer um planejamento para levar toda a família. E nós somos em 4. E foi assim, 15 dias bem legais. Nós fizemos umas coisas assim, bem bacanas. Mas só que acontece o seguinte, eu já saio para lá, eu vou para estudar e eu vou para trabalhar. Porque agora, nesse final de ano, o meu trabalho ele tem uma baixa. Porque o Brasil só pensa em festa, carnaval, Natal, carnaval, praia. E eu preciso trabalhar, porque a pandemia me tirou muito do meu trabalho. Aí eu vou para trabalhar e para estudar. Só que eu já saí de casa com a listinha. E detalhe, você compra produtos originais, tem muito já de China lá também, mas você compra produtos originais e com preço justo. Sim, Gente, aí eu fico em casa assim, ó, só deslizando, consumo, eu quero isso, eu quero... Só que é o seguinte, eu tenho a minha vida aqui, eu quero minhas coisas aqui também. E eu preciso me conter. Então a gente precisa ter disciplina para realizarmos algumas coisas. Então vocês que estão indo para o Enem, vocês que vão para os vestibulares da vida, tem que ter disciplina. Quando a galera estiver saindo pra baladinha, pra zoar, pra isso. Pô, saiu um filme aqui, porra, na telona é melhor. Não, vai sair no Netflix. Cara, disciplina. Por exemplo, medicina na USP. Eu hoje não sei quantos para um tem. Acho que 40, 50, 60 para um. Porra, isso é gente pra caramba. E vestibular, para vocês terem uma ideia, redação. Redação, você pode ter tido os melhores professores, você fez as melhores oficinas sobre redação. Cara, vestibular, ele existe, não é para selecionar os melhores. É um critério de seleção porque não cabe todo mundo. E o que acontece? Nesse critério de seleção, uma vírgula que você erra, cara, se você tem medicina na USP, que 60, na Escola Paulista de Medicina, 60 candidatos para uma vaga. Estou dando um exemplo aqui, não sei se é um número verídico. Porra, mas se você tem 60 para 1, cara, se você errar uma vírgula na redação, tem 15, 20 passando na sua frente, cara. Aí você fala assim, pô, mas minha nota foi essa, pô, mas eu esperava mais. Você errou a tal da vírgula. Blum, passou uma galera na sua frente. Isso que dá medo. Falei pra caramba, né? Você só queria saber o que a gente faz. É bom, um assunto leva outro. É isso. Alguma consideração final, Beatriz? Não. Moisés? Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui. Foi muito bacana. Vocês já viram que eu falo pelos cotovelos. Eu adoro falar. Esse é o meu livro. Em algum momento, eu espero que alguma pessoa que esteja seguindo aí a página de vocês no Instagram, leve esse livro, que eu vou deixar de presente para quem segue o terceirão. Vamos fazer isso aí. Aqui do Colégio Adventista de Cotia. E que vocês sejam, assim, felizes nesse final de ano. Eu, como fui professor, e eu com essa minha cara preta, fui paraninfo de todas as turmas todo ano eu fui paraninfo de alguma turma de formandos, seja do 9º ano ou do 3º ano. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Aproveita cada segundo
desses últimos dias que vocês têm no colégio, no ensino médio. Porque não começa a chorar, não, tá? Mas vocês, como turma, tem o chato, tem o esquisito, tem o comprido, tem o gordinho, tem o, sabe, tem o narigudo, tem o amarelo, tem o chinês, tem o preto, a branca. Só que é o seguinte, nunca mais vocês vão conseguir reunir todos como vocês estão no formato de sala de aula. Vocês não vão conseguir. Isso que a gente fica pensando mesmo. Isso é uma perda. A gente consegue superar. A vida, ela vai sendo uma constante reforma e novas construções. Mas é muito bacana a amizade que a gente faz no núcleo escolar. Então, vocês aproveitem, assim, muito, muito, muito esses momentos de vocês e sejam felizes. Gente, curte a vida. Estuda, brinca, passeia, pratica esporte, faz o que vocês têm que fazer, porque ó, os dias passam logo, aí vem os cabelos brancos e vocês daqui a pouco estão dando entrevista falando assim, eu sou tiozona, tá? Mas tudo de bom para vocês e dedico essa entrevista para todos os colegas de vocês, não só vocês que estão aqui comigo, mas para todos e quem está aí na fissura de entrar na faculdade, na universidade, vai dar certo. Eu que sou um molequinho sem expectativas, sem esperança, saí lá do Rio de Janeiro para estudar aqui em São Paulo, deu certo. Fiz 2 graduações, uma pós, já conheci alguns países, já falei para muita gente, para pouca gente, mas dá certo, vai dar certo, é só a gente fazer direitinho. Valeu, galera! Obrigada, Moisés. Foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Gente, a gente vai deixar as redes sociais do Moisés aí, pra vocês seguirem ele, pegar a dica. E é isso. Muito Até a obrigada. próxima. Tchau. Valeu! Tchau, tchau!